seguidores. Estamos aqui no posto de saúde de Arroio do Meio para um bate-papo com a coordenadora do serviço epidemiológico, a Elisete Berwanger. Elisete, hoje especificamente a nossa conversa vai girar sobre vacinação. Se percebe em artigos, em comentários que se ouve pela comunidade, que ano a ano vem decrescendo o número de vacinas. Os pais não levam mais seus filhos para vacinar. E eu queria que tu, me explicasse por que está acontecendo esse descrédito. Boa tarde, então, a todos. Muito importante essa pergunta. E em Arroio do Meio também não é diferente. Os índices aqui no nosso município, eles não estão ruins, tá? Mas nota-se que em certas vacinas realmente há um decréscimo de pais trazendo então seus filhos para vacinar. É bem importante essa colocação porque a gente sabe que existe muita campanha anti-vacina e é uma boa oportunidade de eu deixar claro que todas as vacinas que são oferecidas pelo Ministério da Saúde, elas passam pela regulação, ou seja, são controladas pela Anvisa. E para isso, a gente também solicita encarecidamente que os pais tragam e as pessoas em geral se vacinem também. Acredito que a dificuldade aumentou um pouco em função desse descrédito da campanha do Covid. Então, eu acredito que aqui no município não é diferente. E a vacina, através dela foram erradicadas inúmeras doenças. E uma das doenças que estava erradicada, mas que voltou e que tem preocupado, inclusive com 5 casos aqui em Arroio do Meio, é a coqueluche. O que tu pode nos falar sobre a coqueluche? Bom, seguindo na mesma linha de raciocínio, a coqueluche, então, como tu já disseste, é uma das doenças que voltou em função dessa baixa cobertura vacinal. Ou seja, os pais não trazendo seus filhos para vacinação acabam criando uma certa facilidade dessa bactéria ou, em caso de vacina viral, dessas doenças retornarem para a população, que é o que está acontecendo, tanto com sarampo, tanto com rubéola, em função da baixa cobertura na tríplice viral, e agora com a coqueluche. Então, assim, Arroio do Meio realmente teve 5 casos, tem, no caso, 5 casos notificados, são correspondentes a um núcleo familiar, tá? Ou seja, uma pessoa pegou a doença de alguém contaminado e transmitiu aos seus familiares. O mais interessante é que não são pessoas da mesma família. Então, no caso, tio, sobrinho, então são domicílios separados, mas os familiares estiveram reunidos, então acabou contaminando. A coqueluche é a doença conhecida como tosse comprida, né? Ou seja, é uma doença causada por uma bactéria, Bordetella pertussis, e tem, na verdade, a vacina está disponível para crianças de 2, 4, 6 meses que recebem. Ela é feita também com 1 ano e 3 meses e também com 4 anos são feitos os reforços. Toda criança que tem o esquema vacinal completo, ela acaba tendo estas 5 doses até os 6 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menor de 7 anos. Recebem também as gestantes durante a gestação até a 20ª semana, justamente por ser uma doença que pode surgir depois, a criança já fica imune durante a gestação através da vacinação da mãe, e também para profissionais que trabalham em berçários ou em escolas. Para vocês verem a importância dessa vacina, desde o ano passado o Ministério liberou a vacina para profissionais de educação infantil que lidam com crianças
até 4 anos e 11 meses e 29 dias. Inclusive, as trabalhadoras da educação que estão vinculados a essas turmas. Então, é uma vacina bem importante. É uma doença que pode trazer complicações. Ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela contamina muito rapidamente. E a pessoa pode manifestar a tosse, mais chiado, mais outros sintomas que podem causar falta de ar, podem causar a cianose, que a gente chama, que é uma dificuldade de respirar, então a pessoa começa a ficar roxa ao redor dos lábios, pode ter febre ou não, às vezes a febre é mais alta, às vezes ela é a febre baixa, como se chama, então pode ter uma pneumonia associada, então compromete muito as crianças. Por isso que a gente pede que os pais sempre deixem em dia a vacinação, porque assim estarão protegendo seus filhos e as demais pessoas. Lisete, quando que os pais podem fazer a vacina? Sempre está disponível ou há datas específicas? Não, a vacinação, o posto de saúde, ele sempre está de portas abertas. Durante o seu horário de funcionamento, as portas estão abertas. Todos podem procurar as unidades, como eu já disse, dentro dessas faixas etárias e desses públicos-alvos, né? Porque, a princípio, se a gente é vacinado corretamente desde pequeno, a gente já vai ter essa vacina, né? Então, os ESFs vão atender nos seus horários e o posto de saúde do centro também. Ela está disponível em todos os postos. Então, o que devem os pais fazer? Verificar as carteirinhas? Verificar as carteirinhas de vacinação e, o mais importante, trazer elas para um profissional do posto de saúde avaliar, porque muitas vezes elas estão escritas com outras iniciais ou não está escrito propriamente a coqueluche, né? Mas ela está escrito DTP, que é difteria, tétano e coqueluche, são vacinas associadas. Então, o mais adequado é trazer a criança ou de primeira mão, se não conseguir, traz a carteirinha de vacinação. Ótimo, então. Agradecemos, Lisete, pelas informações, todas elas muito pertinentes e importantes. E a saúde se coloca à disposição também de todos. E lembrando vocês que começaremos de novo com as ações de vacinação em sábados, né, para possibilitar esse acesso a toda a população, para os pais principalmente que trabalham, né, em dia de semana. Então, fiquem ligados nas redes sociais que a gente vai divulgar a próxima ação no sábado que a gente vai ter. Vai ser nos próximos sábados, mas aí vamos publicar ainda. Fiquem ligados nas redes sociais e na RDK. Isso. Muito obrigada, querida. Até mais. Até mais.